Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 13 de julho de 2025, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo. E hoje o tema é muito interessante. Você pode até não perceber, mas Deus plantou algo lindo em você com a Roberta Zagueto, que já vai... Bom dia, Roberta, seja bem-vindo mais uma vez aqui na participação do programa Luz do Espiritismo nessa manhã de domingo. Bom dia, meus amigos. Que alegria poder estar aqui com vocês de novo. Nessa Três Rios que eu amo tanto, que eu tenho tantos amigos queridos aí. É uma bênção poder estar aqui com vocês mais uma manhã. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E gostei do tema que você escolheu, né? É uma poesia, basicamente, para os nossos corações. Não é, Márcio? Esse tema ele foi me dado, fazer justiça aqui, pelo Valnei, do canal semeador.net, de Cabo Frio. Ele me mandou esse tema há alguns dias atrás e eu achei maravilhoso. É bem interessante e acho que você colocou de uma maneira mais bela ainda, mais bonita ainda, né? É uma verdadeira poesia. E eu achei que valia a pena trazer aqui para essa manhã essa reflexão nossa, viu? Nós que agradecemos, irmão. Então, esse tema empolgante, né, de hoje, eu já queria fazer uma primeira questão para você. Como podemos reconhecer as dádivas que Deus plantou em nosso interior, mesmo sem perceber? Ah, meu querido amigo, deixa eu ver se eu não estou no mute, não, né? Tá bom, estão me ouvindo bem. Com o Espiritismo, ele nos ensina que nós somos todos criados simples e ignorantes, né? Mas com o germe, né? A possibilidade das virtudes em todos nós. Quando a gente vai lá na pergunta de número 115 do Livro dos Espíritos. As dádivas divinas, elas vão se manifestar sempre nas nossas capacidades morais, nas nossas possibilidades intelectuais, espirituais, que a gente pode desenvolver ao longo das encarnações. O simples fato de nós estarmos aqui nessa manhã já é uma dádiva, não é? Já é a prova de que Deus nos deu a oportunidade da presente encarnação para que a gente se desenvolva nessa encarnação. Não vou nem lá atrás, no nosso passado espiritual, né? Nessa encarnação, o quanto de progresso nós já fizemos? Desde que a gente nasceu ali, bebezinho, o quanto de aprendizado que a gente já absorveu nessa encarnação. A gente, nessa encarnação, aprendeu a ler e a escrever, a fazer contas, a gente se relaciona com as pessoas, o quanto de crescimento no relacionamento humano nós já apreendemos nessa encarnação. Não preciso nem ir passar em encarnações anteriores. Mesmo quando a gente não tem plena consciência dessas encarnações ou dessas dádivas, elas vão se expressar sempre na nossa vida. A nossa intuição para o bem, a nossa empatia, a vontade de melhorar. Todos os dias a gente quer aprender alguma coisa nova, a gente quer melhorar um pouquinho, né? Poxa, eu preciso melhorar esse relacionamento aqui com o meu marido, eu preciso melhorar esse relacionamento com a minha mulher, com a minha sogra. Isso já é uma dádiva divina. A gente, para reconhecer isso, para que a gente reconheça, a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar em oração e a gente tem que buscar, como nos diz aquela linda preleção de Santo Agostinho na questão 919 no Livro dos Espíritos. A gente tem que buscar se conhecer. Quando a gente busca se conhecer, as dádivas ficam mais evidentes para nós, né? Mas pode falar. Você falou bem, né, questão, né, nós somos criados simples e ignorantes, né? Todo mundo partiu do mesmo ponto, não tem privilégio na lei de Deus. Exatamente, exatamente. E eu trouxe aqui para a nossa reflexão uma passagem do livro Céu e Inferno. A gente sabe, esse ano, o livro O Céu e o Inferno, codificado por Kardec, né, faz parte do Pentateuco, está completando 160 anos. É um livro, meus amigos, que é um desdobramento do livro de número 4 do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é o primeiro livro principal, por assim dizer, o livro do Pentateuco kardeciano, e ele
se desdobrou em outros livros. O Evangelho, a Gênese, né, o livro dos médiuns, e o Céu e o Inferno é um desses desdobramentos. E é tão bonito a gente estudar o Céu e o Inferno, a gente, por ocasião dos 160 anos, a gente acaba estudando um pouco mais, ou dando um pouco mais de atenção ao livro Céu e o Inferno, e ele é absolutamente encantador, né? Porque nele a gente percebe o amor dos espíritos por nós, o amor de Jesus por nós, né? Nós temos na primeira parte dele a parte doutrinária, em que Kardec aprofunda o livro 4 do Livro dos Espíritos, como eu disse, né? Esperanças e Consolações, e depois a gente tem exemplos de espíritos endurecidos, verdadeiros relatos, né, de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, espíritos endurecidos, e eu trouxe aqui para a gente se refletir um pouco sobre um dos espíritos endurecidos, para que a gente perceba que mesmo sem a gente se dar conta, Deus plantou algo lindo em nós. O irmão que se manifesta atende por Shumen. E para a gente, né, poder colocar todo mundo na mesma página do mesmo livro, eu vou falar aqui o que é essa passagem. Após a entrevista do espírito, nós temos também uma explicação do médium sobre o nome de um espírito, né, amigo. Ele se apresenta espontaneamente ao médium, e ele fala que o médium já é habituado a receber esse tipo de manifestação. Mostra bem claro que o médium que está recebendo aquele espírito endurecido tem uma missão ali de aprendizado com esse tipo de manifestação mediúnica. Ela é uma médium, ela geralmente recebe manifestações de espíritos desse calibre, endurecidos, com dificuldades, né, de quebrar ali a casca, uma casca refratária, que geralmente esses espíritos apresentam. Mas ele fala isso é natural, que né, Roberta? É natural. Não tem improviso na espiritualidade, né, Márcio? A gente sabe que tudo é de acordo, no acaso não existe. E esses espíritos, então, se apresentam para a instrução do próprio espírito, que está ali para ser amparado, mas também para a instrução da médium. É um recado que o mentor dessa médium dá a ela e também a todos nós quando a gente lê o Céu e o Inferno. E aí, então, começam as perguntas de Kardec a esse espírito. Quem é você? Esse nome é de homem ou de mulher, né? Shumen. Ele fala, é de homem e tão infeliz quanto possível. Eu sofro todos os tormentos do inferno. E aí Kardec pergunta, mas se o inferno não existe, por que você está dizendo que você sofre? Como é que você sofre as torturas dele? E aí o espírito muito, muito duro mesmo, né, diz, isso é uma pergunta inútil. Se você sabe que o inferno não existe, por que você está me perguntando como é que eu sofro as consequências, né, ou os tormentos do inferno? E aí Kardec vai adiante. Tá bom, eu entendo, mas é porque eu preciso das explicações para os outros. Então Kardec deixa claro ali que é didática a pergunta que ele está fazendo. Uhum. E aí o espírito fala assim com Kardec, isso não me interessa, isso pouco me incomoda. Ou seja, ele não está ali para buscar, de fato, auxiliar ninguém, gerar conhecimento, ele está ali por ele, exclusivamente por ele, num comportamento absolutamente egoísta. E aí Kardec pontua isso a esse espírito. O egoísmo não será uma das causas do seu sofrimento? Você está dizendo que está sofrendo pra caramba. Será que esse egoísmo aí que você está se manifestando não é uma das causas do seu sofrimento? Estimulando o pensamento, a reflexão do espírito Shumen que está ali manifestado. E aí ele já dá uma baixada, ele fala, pode ser. Então, a inteligência desse espírito, o questionamento de Kardec faz ele, já é a primeira, né, baixada de bola, que a gente pode dizer. Ou despertar de consciência, não, Roberto?
Seria o despertar Exatamente. de consciência. Exatamente. Começa o despertar de consciência dele. Será que o seu sofrimento todo que você está falando, relatando passar, não tem a ver com o egoísmo que você traz aqui tão forte, né? E aí ele pode ser. Então ele já é uma sementinha plantada na consciência desse espírito. E aí Kardec continua: se você quiser ser aliviado, você deve começar repudiando as suas más tendências. Então, Kardec já faz já traça um paralelo imediato. O alívio vem a partir do momento que você começa a repudiar as suas más tendências. Aí é a hora que você começa a ser aliviado. E aí o espírito retoma aquela postura mais arredia. Olha, não se incomoda com o que não é da sua conta. Começa orando por mim, assim como você faz para os outros. Depois a gente vê. Olha, o meu sofrimento, se eu tenho uma tendência ou não te interessa. Eu vim aqui buscar o meu. Reza para mim, faz a prece para mim, que é assim como você faz pelos outros. E aí é muito interessante esse posicionamento do espírito, né? Não é da sua conta, mas reza para mim. Faz a prece para mim, assim como você faz para os outros. Isso também já mostra o despertar de consciência desse espírito, Márcio, porque ele fala assim, como você faz para os outros. Ele viu que os outros estavam buscando aquela prece, ele viu que os outros espíritos tinham algum tipo de alívio, algum tipo de benefício, e ele foi buscar também. A gente percebe, pelo posicionamento desse espírito, que ele é um espírito muito endurecido, de fato, né? É por isso que ele está aqui nessa categoria dentro do livro Céu e Inferno. E a gente percebe ali na dureza das palavras dele, né? O quanto o orgulho e o egoísmo muito arraigado nas frases dele, mas que ele já... Só o simples fato dele estar ali se manifestando em busca de prece já mostra o início do despertar de consciência desse espírito. É muito bonito. A primeira vez é um texto que você tem que ler algumas vezes, porque a primeira vez que eu li, a primeira sensação foi de um impacto muito forte pela dureza do espírito. Depois, quando você vai lendo mais uma vez e outra, você vai vendo, você vai sendo tomado por uma emoção muito grande, né? Porque você vai vendo ao longo da conversa esse processo belíssimo desse despertar de consciência, como você colocou. E aí, então, Kardec coloca... se você não me auxiliar com o seu arrependimento, a prece vai ter pouco valor. E aí o espírito, mais uma vez, responde a Kardec: mas falando, ao invés de orar, menos ainda vai me adiantar. Então, se você ficar aí falando, ao invés de fazer prece por mim, vai adiantar muito pouco eu me arrepender ou não. E aí você vai vendo que é o aprendizado, é a linha de aprendizado do espírito. Ele não está percebendo que, além da prece, ele precisa exatamente das orientações que Kardec está tentando passar para ele ali. E aí ele fala, e Kardec é muito perspicaz, porque ele fala: se você não orar, vai me adiantar muito pouco. Ou seja, e aí Kardec pega essa palavra, de adiantar. E aí pergunta para ele: então você deseja se adiantar? Se você ficar falando... 9 horas. Se você falar, ao invés de orar, vai me adiantar muito pouco. E aí Kardec percebe: então você quer se adiantar. Você quer sair desse lugar em que você está e ir para um outro lugar. E aí o espírito responde a Kardec: talvez, não sei, mas vamos ver o essencial. Isto é, se a prece alivia de fato os sofrimentos. E aí Kardec, então vamos unir os nossos pensamentos com a firme vontade de obter o seu alívio. E aí ele fala: então vai. E aí, depois da prece, faz-se a prece, no livro não tem a prece discorrida, né? E aí Kardec volta a ele e fala: você está satisfeito? E ele responde: não como eu queria, não como fora para desejar.
E aí Kardec volta a reforçar com esse espírito. Mas o remédio, aplicado pela primeira vez, não pode curar um mal antigo de maneira imediata. E aí o espírito fala, é possível. É possível que a gente precise, né, de mais aplicações. E aí Kardec faz uma pergunta que finaliza esse diálogo e que é, para mim, o ponto mais emblemático desse início de tomada de consciência. Kardec pergunta, você quer voltar? E aí esse espírito fala assim, se você me chamar. Aqui ele já demonstra claramente uma redução ou ele mostra o seu orgulho e o seu egoísmo um pouco mais amainado. Não estou falando que ele saiu dali espírito puro, né? Obviamente que não. Mas ele já coloca a condição dele nas mãos de outra pessoa. Já fica mais maleável. Mais maleável, né? Porque se ele virasse, se Kardec perguntasse assim, você quer voltar? E ele falasse, eu não. Ou falasse, eu volto se eu quiser. É muito mais de acordo com o comportamento que ele estava se apresentando antes da prece do que agora, né? Quando ele fala assim, se você me chamar, ele já demonstra um pouco mais de humildade. E aí, depois desse texto, vem o Guia da Médium falando um outro texto que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. O espírito protetor da médium, que chama ela de filha, diz assim, filha, você vai ter muito trabalho com esse espírito endurecido. Mas o maior mérito não vem de salvar os que não estão perdidos. Coragem, perseverança e você vai triunfar. Não há culpados que não se possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo, visto como os espíritos, por mais perversos que sejam, acabam por corrigir-se com o tempo. Então, o espírito aqui dá uma mensagem de ânimo para a médium. Né? Olha, ele vai te dar muito trabalho, mas o benefício que se vai tirar de uma movimentação dessa é muito grande, porque a vitória, né, em cima de uma situação tão complexa é muito mais saborosa, é muito maior do que num processo mais simples. E não tem jeito, todos nós vamos nos regenerar com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente, de imediato, né, como diz o médium aqui, o protetor da médium, não importa na inutilidade dos esforços. Por mais pode estar parecendo que está difícil, não está acontecendo nada, mas nenhum desses esforços é inútil. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a esses espíritos fazem com que eles reflitam. E é exatamente a palavra que a gente tem falado aqui. São como sementes que mais cedo ou mais tarde vão frutificar. E aí ele fala uma frase muito interessante. Não se arrebenta a pedra com a primeira marretada. Né? Somos nós. A gente, com as nossas... presos ainda nos nossos equívocos, nos nossos vícios, nas nossas paixões, nas nossas opiniões, às vezes muito arraigadas, não vai ser uma marteladinha, muitas vezes, que vai fazer com que quebre essa casca. Né? A pedra precisa, às vezes, de muita marretada para que ela, então, vire pó. Né? A gente se desfaça, de fato, de todos os nossos sentimentos menores. Desculpa te interromper. Isso aí é um bom ensinamento para quem sofre de ansiedade, né? Perfeito. Né? Às vezes é um excelente ensinamento para quem sofre de ansiedade, para todos nós, né? Todos nós temos ansiedade, a gente quer as coisas resolvidas de imediato. E às vezes até mesmo, né, Celso, quando a gente fala do nosso crescimento espiritual, né? A gente estuda a doutrina, a gente acorda de manhã falando assim, poxa, hoje eu vou fazer tudo diferente,
hoje eu vou me manter conectado, eu vou estar sempre, constantemente em prece, eu vou estar vigilante, né? Eu vou praticar o vigiar e orar, eu vou ficar atento às palavras que saem da minha boca. A gente toma a primeira fechada no trânsito, isso já cai por terra. Né? Tem essa frase em latim, né? Natura non facit saltum, a natureza não dá salto. A gente vai chegar lá. Nós já temos muitas ferramentas um pouco mais desenvolvidas em nós para que a gente chegue lá. Mas esse processo não acontece do dia para a noite. Nenhum processo acontece do dia para a noite. Requer esforço, requer disciplina, requer perseverança para que a gente faça as modificações que a gente precisa, né? E o espírito amigo dessa médium, ele diz aquilo para ela, porque toda essa necessidade de perseverança, como você muito bem enfatizou, se aplica também aos encarnados. E aí ele fala uma coisa que é diretamente para todos nós, meus amigos. O Espiritismo não faz imediatamente homens perfeitos, mesmo os adeptos mais crentes. Então, a gente, às vezes, é um espírita super esforçado, mas não vai fazer modificação em nós imediatamente. A crença é o primeiro passo. Vindo em seguida a fé, e aí, então, a transformação ao seu tempo. O espírito amigo dessa médium fala exatamente disso. Mas, além disso, força é que muitos venham a revigorar-se no mundo espiritual. Então, assim, às vezes a gente precisa, o que ele está dizendo aqui, a gente passa uma encarnação, no plano espiritual é onde a gente aure as forças, o conhecimento, e aí, então, planeja uma nova encarnação, para que a gente, de fato, aprenda. E ele disse uma coisa que é doloroso para nós. Ele diz assim, entre os espíritos endurecidos, não há apenas os perversos e os maus. Grande é o número dos que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho, indiferença ou apatia. Estes, nem por isso, são menos infelizes, porque os aflige, né, a inércia. Quanto mais eles ficam ali na inércia, mais privados eles ficam da felicidade que eles desejam para eles. Né? Ainda que seja uma felicidade ali meio equivocada, meio sem visão, a visão da felicidade como Jesus nos ensinou, mas eles ficam ali estacionados. Gente, olha o que esse espírito está dizendo. Que nem sempre é por mal. Às vezes é orgulho, né, de não baixar a guarda para aprender algo novo, e às vezes é inércia e apatia. E às vezes a gente leva uma encarnação inteira em inércia e apatia. Tem um livro do Neio Lúcio que se chama Colheita do Bem. É um livro que ele é constituído por mensagens psicografadas pelo Chico no Evangelho do Lar da família Joviano. É uma trilogia, o Colheita do Bem é o último. A família Joviano, o Arthur Joviano é Neio Lúcio, e o Arthur Joviano é pai do Rômulo Joviano. E o Rômulo Joviano foi chefe do Chico na Fazenda Modelo. Então, a gente vê a programação da espiritualidade belíssima, né? O Neio Lúcio, Arthur Joviano foi ser pai do Rômulo, o Rômulo foi ser chefe do Chico. Então, são espíritos, são indícios, né, do longo caminho que esses espíritos já percorrem juntos. E aí, nesse livro Colheita do Bem, o Neio Lúcio diz o seguinte: anos que se renovam sem espírito de ajustamento da alma ao Cristo poderoso e santificador são como existências que se repetem, gastas no mesmo clima de inércia, com desperdício de bênçãos e tempo. O que ele quis dizer com isso? A gente, às vezes, passa várias encarnações sem, de fato, aproveitar a oportunidade para sair maior dessas encarnações do que a gente entrou. E esse desperdício de recurso e de tempo é lastimável, porque há uma grande mobilização no plano espiritual para todos nós estarmos aqui, para que a gente
possa fazer frutificar essas sementes que Deus plantou em nós. A gente tem a oportunidade de encarnação para desenvolver inteligência, né? Para desenvolver para desenvolver inteligência e o lado moral, são as duas asas, né? A parte intelectual e a parte moral, as duas asas que nos fazem alçar um voo maior. E aí há toda uma mobilização, não, olha, o planejamento encarnatório da Roberta é esse, e aí chega aqui e eu fico paradinha. Eu faço pouco esforço para vencer, às vezes, algumas provas, algumas oportunidades, vencer em algumas oportunidades que a espiritualidade programou, que eu ajudei a programar, e aí eu fico parada no mesmo lugar. E aí, né, o Lúcio diz ainda que é muito importante que a gente tenha muita força e muita coragem para vencer as batalhas da encarnação. Porque a gente adquire experiência, a gente se engrandece nessas batalhas, né? E se a gente fugir disso, a gente está sempre perdendo. E ele fala que o esforço no corpo físico é muito curto. Às vezes a gente está falando assim, poxa, uma encarnação inteira, parece que é muita coisa e não é. Gente, passa uma encarnação e a gente não vê. Passa tudo muito rápido. O tempo que nós temos na carne é muito curto, mas o ganho que nós podemos ter para o nosso espírito é enorme. É enorme, Márcio. Eu tenho um texto, está no livro de Irmão X, Contos. Ai, agora vai me faltar o nome do livro. Pontos e Contos, do Irmão X. E é um conto belíssimo de uma entidade, e fala exatamente disso que nós estamos falando, Márcio. Tem um texto lá que chama Estranhos Credores. Eu vou falar para vocês uma coisa. Há algum tempo não tinha um texto na literatura espírita que não me causava uma impressão tão forte, meus amigos. Estranhos Credores. Procurem esse texto para vocês lerem, porque eu aqui vou praticamente mutilar esse texto por causa do tempo, né? Irmão X escreve de uma maneira rebuscada e belíssima, porque ele é um jornalista, ele é um cronista, então o texto dele tem muita qualidade, mas aí ele conta, então, numa oportunidade em que ele viu uma entidade belíssima no plano espiritual, uma entidade chamada Diana, e ele descreve essa entidade, meus amigos, da seguinte forma: é como se ela tivesse um campo de luz no entorno dela que nada penetrasse. Ela tem uma iluminação no entorno dela que não importa onde ela estivesse, ela estava sempre na luz. Uma aura protetora. Exatamente, exatamente. Ele fala que poucas vezes ele viu uma entidade tão bela. E o mais interessante o nome dessa entidade é Diana. E o mais interessante é que essa entidade ela estava devotada a um trabalho contínuo de iluminação de almas muito infelizes. Ela ficava muitas semanas trabalhando nos abismos, onde ela ia levar o evangelho a um lugar que era pura sombra. Ela, com a sua luz, ela ia constantemente, ela ficava semanas tentando auxiliar almas em gemidos, nas trevas, em absoluto sofrimento. Muitas entidades que iam ajudar, né, não conseguiam ficar tanto tempo nessas atmosferas pesadas quanto ela, porque as entidades não aguentavam, elas iam, prestavam socorro, voltavam. A Diana não, ela ficava semanas no abismo tentando ajudar. E aí ela faz uma preleção muito bonita, ela vai ali, parece, dar uma palestra para os espíritos, e depois que termina a palestra dela, eles se aproximam dela, e aí Humberto de Campos descreve que ele pergunta para ela, né, como que ela conseguia ficar tanto tempo, como é que ela conseguia renunciar, né, a um momento de mais tranquilidade para ficar ali entre almas tão embrutecidas. Ele queria saber o porquê daquele sacrifício tremendo dela. E aí, meus amigos, ela conta a história dela e é belíssima. Ela diz que se conhecessem as dificuldades do espírito dela
para se ver livre dos seus defeitos, né, por assim dizer, das suas misérias, foi tão grande. Ela conta que ela foi uma das piores mulheres que já existiram na Terra. Ela se vê como uma entidade que foi uma das piores mulheres que já encarnaram na Terra. E que ela tinha ciúme, egoísmo e vaidade como seus principais, como as suas principais dificuldades, né, a serem vencidas. E que ela voltou na carne numerosas vezes para tentar aplacar pelo menos o ciúme, né? Ela diz que ela encarnou 9 vezes para tentar vencer só o ciúme. Ela tinha ciúme, vaidade e orgulho. Só o ciúme ela encarnou 9 vezes e ela conta que nessas 9 encarnações ela não conseguia vencer pequenas provas, pequenas oportunidades para vencer o seu ciúme. Ela era completamente vencida. Ela não conseguia se livrar desses sofrimentos. E aí, o que acontece? Os amigos dela, os amores dela, vão continuando a caminhada. Eles vão persistindo, eles vão perseverando e eles vão se melhorando. Então, os amores dela, o marido, o grande companheiro de várias encarnações, ele se melhora e vai para esferas superiores. Os filhos vão se melhorando e vão para esferas superiores. Os pais, né? A mãe e o pai também. E aí, em algum momento, ela se vê irremediavelmente sozinha. Irremediavelmente sozinha. Porque ela não conseguia vencer sequer o seu ciúme, sequer em pequenas oportunidades. E aí, o que acontece? Ela, então, fica numa zona de treva e ela não tem ânimo. Ela descreve isso muito bem. Ela não tem ânimo para vencer, para pedir, para tentar nada, porque ela está sozinha e ela está ali inerte, como nos ressalta Neio Lúcio, né? Perdeu várias encarnações na inércia, sem buscar ajustamento ao pensamento de Jesus. Até que, então, aparece para ela uma entidade benfeitora e sugere a ela que ela tenha uma encarnação onde ela vai ser mãe de outros espíritos muito sofredores. E aí ela fala, olha, você vai viver 70 anos, você vai ter uma encarnação de 70 anos, mas eu tenho certeza que você vai fazer um grande progresso se você escolher 4 espíritos de muito sofrimento para encarnarem com você. E assim ela faz. Ela encarna, ela é mãe de 4 espíritos extremamente devedores às leis divinas. Esses 4 espíritos nascem em condições muito difíceis. Ela tem 2 filhos que são aleijados, um leproso e um cego. Ela é mãe de 4 espíritos que têm esse tipo de prova, né, na encarnação. E aí ela fala que ao longo daquela encarnação, em que ela recebe esses 4 espíritos como mãe, ela, em alguns momentos, ela sente a rebeldia dela subindo à tona. Ela pensa em se prostituir, porque, afinal de contas, ela queria, né, ela era também uma mulher sem recursos, mas ela, para se prostituir, ela precisaria abandonar os 4 filhos, e isso ela não queria, isso ela não consegue. E aí ela conta que ela olhava, às vezes, uma mãe com um filho perfeito, uma mãe com uma maternidade absolutamente feliz, e ela sentia uma revolta. Por que aquela mãe tem esse filho perfeito? Ela está ali feliz com o filho dela e eu estou aqui com os meus filhos em profundo sofrimento. E às vezes essa revolta... Só que ela falou que quando subia essa revolta nela, um filho dela subia no colo dela e dava um beijo no rosto dela. E aquele beijo de amor daquela criança fazia ela melhorar. Voltar para a responsabilidade dela.
Então, a semente, meus amigos, já estava lá plantada. Mesmo ela tendo essa encarnação profundamente difícil, ela sentindo a rebeldia, ela sentindo raiva, ela flertando com erros do passado. Ah, eu vou me prostituir, ou eu vou abandonar essas crianças pela vaidade, pelo orgulho e pelo ciúme. Ela voltava a si e levava a encarnação adiante. E aí ela se despede, ela fala que o leproso desencarna primeiro, depois os 2 aleijados, mas o cego não. O cego fica com ela até o final da encarnação dela. E ela, de fato, desencarna aos 70 anos. E aí ela pensa, e aí quando ela sai dessa encarnação, ela sai completamente transformada. Completamente transformada. O ciúme, o orgulho e a vaidade estão absolutamente vencidos nela em 70 anos de encarnação. As tarefas do sofrimento, o Roberto sempre fala que ela é tratamento de beleza para o espírito. Adorei essa frase. Ele fala nas palestras, quando se recebe sofrimento, que o sofrimento é um tratamento de beleza para o espírito. É exatamente isso. O sofrimento é tratamento de beleza para o espírito. Adorei. Vou usar também, viu? Vou usar também. Aprendi com alguém que eu não lembro mais também, há muitos anos atrás, décadas. Maravilhoso. E aí ela sai completamente transformada. E aí a gente pensa, né? 70 anos muito difíceis. Mas o que era esses 70 anos perto de 9 encarnações? 9. Se ela teve 9 encarnações de 70 anos, ela gastou quase 700 anos para vencer o ciúme e não conseguiu. Em uma encarnação de 70 anos, ela liquidou as 3 grandes dificuldades que ela tinha como espírito. E aí, por isso, meus amigos, aí é a coisa mais linda do mundo, né? Porque transformados seremos nós todos. Mas o mais lindo disso tudo é que ela sai transformada e ela volta para os abismos, para as zonas de sofrimento, para agradecer aquelas espíritos sofredores. Por isso que é Estranhos Credores, o título do conto de Humberto de Campos. Ela fala, eu prometi dedicar no mínimo 50 anos ao amparo dessas entidades sofredoras, porque foi graças a elas que eu saí da inércia em que o meu espírito estava para chegar a essa condição mais feliz hoje. Eu devo a essas entidades que encarnaram comigo numa condição absolutamente de dor para que eu pudesse, então, ter alguma evolução espiritual. E aí ela vai e dedica 50 anos aos abismos, porque ali estava a fonte de tratamento que ela obteve, a fonte do tratamento que ela obteve. Então, eu acho essa história belíssima, né? Porque deixa muito claro aqui o tratamento de beleza, né? Como o Marco disse, e ela fala que milênios, se não fossem aquelas entidades, ela passaria, então, milênios rastejando nas trevas, sem possibilidade, inclusive, de encontrar os amores dela que já estavam em esferas superiores. Então, isso fala muito do nosso estudo de hoje, né? Dessas sementes que são plantadas em nós e que a gente precisa de coragem, perseverança, para que a gente possa, de fato, triunfar no final, né? Porque a gente não pode esquecer o que está lá na pergunta de número 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Gente, por que a gente fala que Deus plantou algo lindo em você sem você saber? Está aqui nessa pergunta. Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? A resposta da espiritualidade é direta, na consciência. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. E aí Kardec esmiuça isso. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade a gente tem de que ela seja revelada a nós? E aí a espiritualidade responde: o homem a esqueceu e a desprezou. Então quis Deus que lhe fosse lembrada. E aí a gente tem um exemplo maravilhoso da lei de Deus.
Deus não quis que ela fosse lembrada a nós? Como que ela foi um dos exemplos, né? Porque está na natureza, mas um dos exemplos de que a lei de Deus estava na nossa consciência e que ela foi lembrada a todos nós, está na pergunta um pouco adiante. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia? Jesus. Então, nós que conhecemos o Mestre, chamamos Jesus de Mestre, né? Então, dele queremos aprender alguma coisa. Jesus veio para nos lembrar dessa lei divina de amor que está na nossa consciência, mas por nós esquecida e desprezada, né? E aí a gente se debruça aqui sobre esse caso, sobre essa passagem do Xumene no livro Céu e Inferno, que nos mostra, meus amigos, falei com vocês, né? A primeira vez que eu li esse texto do Xumene, eu falei, caramba, que espírito é esse? Né? Respondendo ali com um certo desdém no início a Kardec, vai direto ao ponto, faz a prece para mim, eu não quero saber, não é da sua conta, né? E aí ele termina essa conversa, então, se você me chamar, eu volto, deixando ali abertas as portas para Kardec chamar ele novamente, para que ele novamente fosse ali beber daquele amparo, daquele socorro. Muito bem, 9h25, você está nessa sala de aula, também somos meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita, provavelmente a primeira encarnação nossa nessa sala de aula, hoje com a Roberta Zaqueiro. Coloca a última mensagem que chegou aí para você, Roberto, olha aqui, ó, da Jaqueline Terra Tavares. Que lindo despertar neste domingo com sua fala, Roberta. Obrigado a você pelos casos que você narrou, Roberta. Tem uma frase, né, para a gente que sintetiza muito bem. Não desista, cuide do que Deus plantou no seu coração. Que lindo, é isso aí, não desista. A gente tem que cuidar do que Deus plantou no nosso coração. Tem um texto do Emmanuel, gente, que é maravilhoso, que está no livro Roteiro. Não é nem um texto do livro mesmo, Roteiro. Na verdade, ele é a introdução do livro Roteiro, né? É o prefácio que Emmanuel nos traz no livro Roteiro. E só no prefácio, Emmanuel, sendo Emmanuel, já nos dá uma grande aula. E ele fala muito disso para nós, que aceitamos o Espiritismo, né? Nessa oportunidade, nessa sala de aula, como você disse. Ele nos alerta para o seguinte, olha, tá certo, o Espiritismo... no Espiritismo você encontrou toda a sua renovação mental, né? Você vê as manifestações mediúnicas e isso fez com que você ampliasse aqui as suas convicções, né? Você modificou o seu tipo de pensamento. A filosofia, né? A reflexão intelectual que o Espiritismo te propõe mudou a sua visão de mundo, porque não tem como a gente não mudar a visão de mundo sabendo que somos espíritos imortais, sabendo da possibilidade do progresso através das reencarnações, né? A gente saber que a morte não existe, isso vai mudando a gente, né? A gente sabe que o nosso futuro espiritual é ser espírito puro. Mas aí ele puxa o nosso braço aqui para pensar o seguinte: se essa transformação de pensamento que a gente adquire com o Espiritismo não reergue o nosso coração, a gente não busca o nosso aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que a gente abraça no Espiritismo não nos fazem melhores à frente dos outros irmãos, para que te serve esse conhecimento? Então, a gente luta, estuda, vai em todas essas palestras aí que o Celso falou, né? Busca ali, entende o mundo de uma maneira diferente. Se a gente tem esse conhecimento todo e não aplica na nossa melhora, né? Não ampara o nosso coração, não reergue o nosso coração num coração moralmente melhor, frente aos nossos irmãos, a gente não está fazendo nada com esse aprendizado, né? Ele continua. Se uma força superior não educa as nossas emoções, se a cultura não dirige a nossa elevação de caráter e o nosso sentimento, o que a gente está fazendo
desse patrimônio, desse tesouro intelectual que a vida está te confiando, né? A comunicação mediúnica, ela não é para o nosso capricho, né? Não é... A gente precisa, de fato, fazer uma modificação, e não com barulho, não com alarido, como ele diz, às vezes no silêncio. Né? No silêncio é que a gente faz... É o silêncio, e invisível, às vezes, aos outros, é que faz-se as grandes modificações íntimas. Né? E aí ele diz uma frase muito importante aqui para nós. O convite de Jesus faz-se acompanhado de um programa muito intenso de renovação íntima. E a gente deve prosseguir sempre nessa construção do bem em nós e em toda parte, para a gente ver, de fato, frutificando essas sementes que Deus plantou em todos nós. Agora, Roberta, como a mensagem espírita nos ajuda a compreender que cada um de nós possui um potencial especial dado por Deus? Você tinha citado aí agora. Gente, a própria reencarnação, né? A própria reencarnação nos permite enxergar como a mensagem espírita nos ajuda. Eu acabei até de falar, até mesmo antes de você fazer a pergunta, né? Uma doutrina que nos ensina sobre imortalidade da alma, que nos fala de aprimoramento e progresso contínuo do nosso espírito através da encarnação, né? Das possibilidades, do aprendizado que nós fazemos a cada encarnação, do tratamento de beleza, né, que o Marco falou aí, que a gente recebe quando a gente está passando pelas nossas dificuldades. Mas sabendo que todos temos as mesmas possibilidades igualmente, que Deus nos ama infinitamente, e que a gente tem a possibilidade de, com o nosso livre-arbítrio, né, usado de maneira responsável, né? Porque livre-arbítrio a gente tem, mas às vezes a gente não usa ele de maneira responsável. Né? Então, se a gente usar esse nosso livre-arbítrio de maneira responsável, a gente vai entender o quanto essa doutrina espírita nos ajuda a entender o potencial que Deus colocou em nós. É interessante, né? Às vezes o espírito estaciona, né? E aí um percebe que aqueles que estavam com ele lá atrás já evoluíram, já estão nas esferas superiores, e ainda reclama ainda, né? Porque ainda vai reclamar que tem privilégio. Ainda reclamamos. Isso é muito interessante. Márcio, você falou num ponto que eu lembrei de um livro que eu li, que chama Nossos Filhos São Espíritos. Do Hermínio. Exatamente. A gente está falando dele aí hoje, né, no livro. Uhum. E ele tem uma passagem que me marcou profundamente. Ele fala, é uma comunicação mediúnica, numa reunião mediúnica, em que o espírito é uma entidade que se apresenta como uma mulher. Ela fala de um companheiro em que ela reencarnou diversas vezes com esse companheiro. Né? Eles tinham um amor muito grande um pelo outro. Só que aí eles chegam num ponto em que é proposto para eles uma encarnação mais desafiadora. E que essa encarnação desafiadora elevaria esses espíritos a um outro patamar. Então, eles passariam ali por uma encarnação mais difícil, mas sairiam dela também mais transformados e numa condição muito melhor. Ela aceita o desafio, mas o companheiro dela fica com medo. Ele não quer encarar aquilo de frente naquele momento. Então, é a primeira vez em muito tempo que eles se distanciam. Ela vai para aquela encarnação e ele fica para trás. E aí ela fala que hoje ela estava ali se manifestando, mas ela estava sofrida, ela estava triste, porque ela tinha conseguido chegar e ela tinha se desvencilhado, tinha se perdido, ele não conseguia mais chegar aonde ela estava. E aí ela fala que agora ela estava entre duas situações, entre esperar ele vir ao encontro dela, ou seja, ele fazer toda a transformação que ele precisava fazer para estar com ela,
ou se ela voltava para ajudar. Se ela voltava, de repente, numa outra encarnação para auxiliá-lo a fazer o caminho que ele precisava trilhar. E aí ela fala uma metáfora muito interessante para todos nós e nos chama muita atenção quando a gente fala dos nossos amores e das nossas relações desafiadoras, que a gente não pode deixar para lá. Olha o que ela fala. Ela fala que ela tem o sentimento dela, ela fala isso chorando para o Emílio. O sentimento dela é que ela estava de frente para um cofre com um grande tesouro dentro, mas que era um cofre com duas chaves. Uma chave estava com ela, a outra chave estava com o companheiro. E eles só então conseguiriam ter acesso àquele júbilo, né? Aquele tesouro, aquela alegria, quando os dois estivessem juntos de frente para aquele cofre. Então, é mais ou menos o que a gente pensa quando é aquele sofrimento, né? Você está muito bem, mas alguém que você ama não está. Então, você não está gozando de uma felicidade plena, porque o sofrimento do outro te machuca, te dói. Então, quando a gente tem a oportunidade de auxiliar, de fato, alguém que a gente ama, a gente precisa fazer, porque não existe felicidade plena se quem a gente ama também não está. Porque é companheiro de priscas eras, né, Roberta? Muitas das vezes. Exatamente. Quer dizer, aí você acaba vindo, você podendo alçar, né, para a esfera superior, mas você acaba reencarnando para ajudar aquele irmão que você ama, que está na retaguarda, né? Que é comum isso, né, Roberto? Exatamente, isso é o amor. Assim, mas como muitos espíritos reencarnam para nos ajudar, estão conosco, né, nos guiando. Eu costumo dizer que eu sou criança espírita, né? Minha mãe me levava toda quarta-feira na evangelização do grupo de estudos espíritas Garcia. E o que eu graças a Deus, tenho a oportunidade de dizer isso para vocês, e digo para ela, e digo todas as vezes que forem necessárias. Eu não tenho condição de colocar em palavras a gratidão que eu sinto pela minha mãe ter me levado no Centro Espírita nas quartas-feiras. Porque hoje o Espiritismo, sendo o pilar principal da minha encarnação, o estudo, o conforto, não é porque eu faço palestra, não é nada disso. O Espiritismo sendo o pilar principal pelo consolo que ele me traz no meu dia a dia, pela ajuda que ele me dá a encarar de frente os desafios, e não venço todos eles, não, quem me dera. Ainda caio miseravelmente diante de várias oportunidades, mas eu tenho já alguma consciência, eu já tenho Jesus. Olha quem está dando bom dia aí no chat. Bom dia, minha graça furacão, meu Deus do céu, que saudade. Bom dia. Então, a gratidão que eu tenho a esse espírito que nessa encarnação veio como minha mãe, de me levar para ter esse letramento nessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, e que me ajuda todos os dias. Quando eu abro o olho de manhã, eu agradeço, falo, Senhor, mais uma oportunidade de tentar me melhorar um pouquinho. Daqui a 1000 anos, essa encarnação que eu estou hoje vai fazer diferença. Então, gente, leva as crianças na evangelização infantil, não perde a oportunidade, não. O Celso sempre lembra aqui no final do programa, né? Encaminhe suas crianças para a escola de evangelização, né? O bem que faz, né? Para deixar essa semente do bem para elas, né? Que é um espírito tão velho quanto nós, né, o Roberto? E a gente não sabe as fraquezas milenares que estamos trazendo, né? Exato. E para a gente não chegar como esse espírito, sabe, Márcio? Lá na frente, de frente para um pote de ouro. O pote de ouro, né? O tesouro a que essa entidade se refere, é a felicidade, é a paz, né? A serenidade, né? A oportunidade de ser útil na criação. Então, ela estava ali de frente para uma oportunidade de felicidade, de plenitude, e ela não podia desfrutar disso porque o outro, a quem ela amava, ainda estava lá atrás. Então, vamos levar as crianças na evangelização infantil para quando a gente estiver de frente para esse pote de tesouro, estarmos todos juntos de frente dele, né? Muito bem. Quando o programa é bom, né, o estudo é bom, passa rápido demais, né? Só chegando já ao finalzinho do programa do Espiritismo, nessa manhã de domingo, agradecer a sua participação aqui nessa sala de aula e as considerações finais da Roberta. Muito obrigado pela participação nessa manhã aqui, Roberta.
Suas considerações. Eu que agradeço. Virei todas as vezes que vocês me convidarem. Muito obrigada. Como eu sempre digo, né? Três Rios é a minha segunda casa, porque quantos amigos queridos, quanto amor eu recebo quando estou aí. Tenho certeza que tem muito amor por vocês aqui também. E eu agradeço essa manhã de reflexões aqui. É importante a gente lembrar da nossa responsabilidade com o que Deus plantou em cada um de nós. É isso. Que a gente tenha responsabilidade com o que Deus plantou em cada um de nós. Nós que agradecemos a participação ativa aqui da Roberta. Tenham todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa, A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Fique agora com a prece de Cáritas, seguido da Ave Maria. Um bom dia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.